No fim do treino desta quinta-feira, em São Januário, torcedores invadiram o gramado para cobrar mais empenho do time do Vasco. A equipe está na lanterna do Campeonato Brasileiro e periga ser rebaixada para a Série B. A segurança do clube conteve os invasores, mas foi marcada uma reunião com líderes das torcidas organizadas. No encontro estarão o presidente Roberto Dinamite, o técnico Renato Gaúcho e alguns jogadores do elenco. Torcedores invadiram o treino do Vasco essa tarde para protestar contra o desempenho do time até agora no Campeonato Brasileiro. Cerca de 20 integrantes de uma torcida organizada do Vasco invadiram o campo no treino dessa tarde aqui em São Januário. O chefe da segurança do clube tentou contê-los, mas eles conseguiram chegar até os jogadores. O atacante Elton foi um dos mais ameaçados. Durante a discussão, que durou cerca de 10 minutos, o técnico Celso Rotti se manteve afastado. A torcida deixou o campo e assistiu ao treino na arquibancada. O presidente do Vasco, Roberto Dinamite, esteve no campo depois da confusão e desceu para o vestiário em seguida. Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados do canal Atenção Vascaínos. Assim foi em 2008, assim foi em 2013 e assim foi em 2015. Não havia necessidade de manchete hoje. Essas imagens mostram o dia do Vasco. O que aconteceu hoje no CT do Almirante. Uma invasão de torcedores entraram pelo CT do Almirante e no segundo bloco nós vamos trazer detalhes, porque realmente essa história não está muito bem contada. Como é que se entra num centro de treinamentos assim com essa enorme facilidade? Mas vamos aos fatos. No início do treinamento, logo ali por volta de 10 horas da manhã, esses torcedores, ao todo foram 8 torcedores, invadiram da torcida Ira Jovem, torcida do Vasco da Gama, o centro de treinamentos. E tiveram realmente, em alguns momentos, até desentendimentos e clima quente, com Ricardo Sapinto, com o capitão do Vasco, Leandro Castan, cobrança inicial para alguns atletas específicos, Thales Magno, o maior deles, toda hora diziam: Thales, você pegou Covid num espaço de 1 mês e meio. Também cobraram de Iago Pikachu mais determinação, mais presença, do Ribamar até mais alegria para jogar futebol. Uma hora Castan tentou interpelar e disseram: não, Castan, aqui você não manda. Enfim, críticas à direção, críticas fortes ao presidente Alexandre Campelo. Vamos então aos vídeos. Primeiro dos vídeos, o maior de todos, você vai ter tudo aquilo que aconteceu. Primeiro, os torcedores abordam os goleiros do Vasco junto com o treinador Carlos Germano. Aí da garra, da determinação da galera aí, entendeu? Porra, o Thales em 1 mês e meio, ele pegou Covid 2 vezes. Porra, a gente quer que os jogadores comem grama. A gente tá tomando gol aí, o capitão não tá reivindicando, não tá falando nada. Só quero saber de ver a tua atitude, tá o goleiro aí da falha que ele teve. Só você foi lá e resgatou ele, deu o apoio, entendeu? Porra, a gente tá cobrando de vocês aqui só determinação. Esquece a área política, que a política do Vasco já aconteceu. A eleição foi dia 7. 2021 vai vir um novo presidente. Vai vir um novo presidente. Agora, cadê a galera? Cadê a determinação? Porra, a gente tá tomando gol. Ninguém tá cobrando ninguém. A gente quer cobrança. Porra, a gente tá aí. Cara, olha só, uma palavra. Calma aí, deixa eu chegar geral, Calma aí, Calma aí. Tá bom, onde é que eu deixo? Calma. Tranquilidade. Calma aí, a gente vai lá. Todo mundo quer ser na moral, irmão. A gente vai ser na moral. Calma aí, Beto, por favor. Valeu. As duas. Sem esculacha, é só palavra. Aqui, a gente aqui tá cobrando só determinação, só incentivo. Só incentivo. É isso aí. Castan, calma aí, calma. Tá o elenco aqui, ó. Tá o elenco. Calma, meu. Só um momento. Ó, um minuto aqui pra organizar, por favor. Bárbara, um minuto. Mais uma vez. Ricardo, nada contra. A sua contratação, antes da sua contratação, foi passado um vídeo do senhor aqui, sabe como?
cobrando os jogadores, cobrando a arbitragem, né? Chutando o balde. É isso que a gente quer ver em campo. Não é uma substituição sabendo que o jogador está saindo ruim. Não teve produtividade dentro do campo e dá tapinha nas costas, sorriso não, largo. Só para não ter problema. É Vasco. Aqui é cobrança mesmo. Olha só. Tô te pedindo, na moral, pra não ficar ruim. Não, uma homenagem, pra parar. parabenizando. Tá parou, valeu? Valeu, obrigado. Né, o seu comprometimento com o elenco. É isso aí que a gente está cobrando. Um passe errado, a gente tem que cobrar. Um gol, a gente tem que ir lá, o grupo lá, todo mundo, um abraçando o outro, e a gente não tá vendo isso. Vocês estão aproveitando da política do clube, porque o presidente está cagando e andando. Ele é um filho da puta, entendeu? O presidente está cagando e andando. Thales, em um mês e meio, tu pegou Covid 2 vezes. Tava brincando de futebol. Entendeu? E vocês estão passando mensagem aí para final do ano, para confraternização. Se pegar e chegar, Marco Júnior, Thales Magno. Rapaz, comprometimento, rapaz. Rebaixamento, rapaz. Pode, porra. Seu Benito, seu Cano. Só um momento. Beto, só um momento. Dentro do pesqueiro a gente vai pegar. Seu Breno. Beto, calma, Beto. Meu irmão. Olha só, não, Cascão. Olha só. Eu tenho certeza que há um ano. Deixa ele falar. Eu tenho certeza que um ano atrás, antes de tu dormir, tu pedia a Deus para abrir sua porta. E Deus te resgatou. Tu veio da base. Tu sabe o sofrimento que aqui a gente passa. Hoje em dia tu é jogador, tu é titular. A gente quer que vocês comem grama, determinação, porque um ano vai virar, a gente não pode ser chacota, a gente não pode viver dessa forma, a gente não pode viver dessa forma. Ribamar, cadê a tropa da hiena? Cadê aquela alegria dentro do campo? Cadê aquela determinação? Só vou tirar foto, Só quer cobrar, a gente... E na sequência, as críticas continuam. E mais uma vez vem à tona a questão do incômodo com Thales Magno, que para os torcedores parece que não está muito disposto a mudar essa posição. Vamos então ao outro vídeo falando mais desse entreveiro pela manhã no CT do Vasco. Mais uma vez, a organizada. Thales, vou jogar as portas, hein? Vou jogar as portas na arena 2 vezes. Vê lá. Uma vez. Ainda mais você que vem lá da base, Thales. Tu sabe o sofrimento, Thales. Tem muitos aqui que é vascaíno de raiz. Tem muitos aqui que quando virar um ano, tem proposta de outros times. Entendeu? E a gente vai continuar, Thales. Tu é garoto novo, planta pra colher. Não é Vasco, nós é Vasco até Planta morrer. pra colher. O clube aqui tá aproveitando os atletas, tá aproveitando a política do clube, que não tá tendo seriedade. A gente vai chegar lá. Entendeu? A gente vai chegar lá também. A política do clube já aconteceu. Vocês são à frente, mano, desse carreata toda, mano. A gente precisa de vocês. Mano, pra gente ver o jogo de vocês em outro lugar no Brasil. A gente troca porrada, toma Pô, tem que filmar pra... Tem que filmar pra divulgar, filho. Só um momento. Só um momento, cara. A gente só tem vocês. A gente veio no final do treino. A gente veio no final do treino pra lá pra pagar o trabalho. E agora um terceiro vídeo, com imagens mais prejudicadas, mas com áudio bom, suficiente para você ouvir o técnico do Vasco, Ricardo Sapinto, que tenta argumentar e em um momento diz: nós estamos tendo azar em alguns jogos. E aí é interpelado, muita gente não deixa nem o Ricardo Sapinto complementar. Vamos então a hora que o técnico do Vasco dá as suas explicações aos torcedores. Profissional, a não dar tudo em campo, a não dar aquilo que sabe. Mas estão aproveitando o lance política do clube. Não, pela minha felicidade, digo isto de coração, não vejo esta gente a facilitar em nada. Durante a semana, no trabalho, na alimentação, no descanso, na vida privada, tenho um grupo fantástico. E eu sou o máximo responsável. Quando eu não tiver condições, também sou o primeiro a ir embora. Não estou aqui de coisa... Não, calma, que a gente tem condições. A gente tem condições. Acredita em mim, estou a dizer, há um conjunto de fatores que não nos têm sido favorável. Não nos tem sido favorável. Muitos jogos que a gente não tem ganho, como tu sabes, como jogos que a gente não tem ganho, como tu sabes, tivemos muito azar.
E foi em detalhes. Não é tá faltando a determinação, comprometimento. Comprometimento. A gente tá dando uma derrota, porra, coletiva. As pessoas que tá lá falando lá, porra, a gente não tá vendo. Tem a ver com coisas que... A gente não tá vendo arrependimento nenhum do elenco. O salário tá atrasado, passa pra gente. Professor, a derrota a gente sabe que vem, mas a gente quer que perca se jogando os caras na bola, com tesão. Mas vamos, estamos... A derrota a gente sabe, professor. Nosso elenco é limitado, a gente sabe disso, professor. O cara me tomou no telefone. A gente sabe vocês. A gente precisa de vocês. A gente veio aqui sem intenção nenhuma de ajudar. E a grande pergunta que todo mundo fez durante o dia. Eu vi todos os programas de esporte, li todas as redes sociais e há uma divisão enorme. Na questão dos programas esportivos, quase todos deixando claro que isso é uma prática que não resolve absolutamente nada. Nós aqui estamos informando, a gente quer a sua opinião. Será que vale? Será que não vale? Nas redes sociais há uma divisão muito grande. Muita gente acha que o torcedor está indignado, não tem mais a arquibancada em função da pandemia para reclamar, e que entrou e fez um protesto pacífico. Talvez entrar com tanta facilidade seja sim uma crítica, mas a maneira como se comunicaram com o treinador e com os jogadores foi até de uma maneira amistosa, digamos assim, mas outros não. Acham que é um absurdo, que isso não resolve absolutamente nada e que traz sim muita insegurança para o grupo. Eu fui ouvir Bismarck, porque Bismarck já passou muito por isso no Vasco. Sim, isso é uma prática antiga, gente. E não é só do Vasco. Os clubes brasileiros têm essa relação muito conturbada quando os resultados não chegam, principalmente com as torcidas organizadas. Bismarck lembra de um caso quando voltou ao Vasco e fala sobre se isso traz ou não benefícios ao grupo do Vasco. Estou vindo aqui para poder falar sobre a repercussão que está tendo nas redes sociais sobre a entrada dos torcedores do Vasco no CT para cobrar os jogadores e cobrar ao treinador, ao Ricardo Sapinto. Eu acho que isso é uma situação que tem ocorrido em muitos clubes brasileiros e você não vê isso acontecer na Europa. Essa entrada dos torcedores em centro de treinamento, onde os jogadores estão ali para poderem treinar, se concentrarem para os jogos. Eu acho que, no meu modo de ver, isso pode ter duas repercussões. Ou o time começa a correr mais e começa a se entregar mais nos jogos com essa cobrança, ou se o time não tiver mentalmente, se não for uma equipe mentalmente forte, que acabe descendo ladeira abaixo. Então são duas hipóteses, tanto para cima como para baixo, podem acontecer com essa cobrança. Isso aconteceu comigo na época do Vasco, onde a gente foi desclassificado no Campeonato Carioca, eu perdi o pênalti, teve cobrança em cima de mim e eu dei a volta por cima. Espero, sinceramente, que essa equipe do Vasco responda dentro de campo, ganhando jogos. Esse depoimento é muito importante do Bismarck. Dependendo do equilíbrio do grupo, pode ser que isso até seja capitalizado para o bem. Se não, pode trazer mais insegurança. E olha, eu conversei com alguns jogadores que, obviamente, querem o anonimato. E a grande maioria ficou assustada, ficou triste com o que aconteceu. Mas também sabendo que o torcedor não está feliz, sabem que as vitórias podem mudar, que as vitórias podem trazer um panorama melhor para o time. Isso é claro e unânime em todos aqueles que eu conversei, titulares e reservas. Mas houve sim uma questão de insegurança, principalmente pelo acesso que esses torcedores tiveram. É bom lembrar que o CT do Vasco está localizado numa área que ainda não é pacificada. E se fossem assaltantes? E se essas pessoas estivessem armadas? Houve uma falha grave da segurança, mas como eu já disse, vamos falar já já sobre isso no segundo bloco. Quem também não gostou dessa atitude foi o técnico Ricardo Sapinto. Até se levantou a possibilidade de Ricardo Sapinto pedir demissão. Ele não chegou a esse ponto e não vai chegar provavelmente, mas ficou indignado, chateado com a falha da segurança e porque não é algo comum, cobrança nesse tom, principalmente para alguém que vem da Europa. Ele ficou triste, ficou amargurado, mas defende o seu grupo até o final, achando que o Vasco vai sim dar a volta por cima diante desse momento tão conturbado. Vamos ouvir de novo o Bismarck.
que acha ao contrário. Acha que essa situação pode ser o estopim, uma desculpa para que Ricardo Sapinto pegue o boné e volte para Portugal. Sobre essa repercussão da entrada da torcida no centro de treinamento para cobrar o jogador e cobrar o Ricardo Sapinto, eu acho que isso dá uma margem muito grande para que o Ricardo Sapinto possa dizer que ele não está tendo sossego, que ele não está tendo tranquilidade para poder treinar a equipe, que os jogadores ficarão abalados com essa entrada da torcida no CT, e pega o boné dele e vai embora. A gente tem aí em janeiro a entrada do novo presidente. De repente não vai ser o presidente que o trouxe, e ele pode apresentar aí essa desculpa para poder sair. A gente só vai saber disso nos próximos jogos, como que a equipe vai se comportar, como o próprio Ricardo Sapinto vai se comportar, mas eu acho que dá a ele uma boa desculpa para que ele possa dizer que não teve toda a liberdade ou tranquilidade para poder treinar a equipe. Então, a gente só vai saber exatamente aí nos próximos dias, de repente com a entrada de janeiro de 2021, que a gente possa ter calma e tranquilidade. Um abraço. Para concluir esse primeiro bloco, apenas uma constatação. Imagine você, torcedor, como ficaria se você fosse um estrangeiro? Imagina como Germancano, como Martim Benítez, como Leonardo Gil, como Gustavo Torres, todos esses jogadores estrangeiros hoje se sentiram. Será que, principalmente para aqueles que vêm jogando bem, que vêm fazendo bem o seu papel, como Martim Benítez, como Germancano, será que soou bem isso? Será que eles entenderam isso? Será que para um jogador como Martim Benítez, que pode não ficar no Vasco, será que isso não foi uma deixa para que ele pense, realmente, aqui não está dando? Enfim, existem prós e existem contra. O que não se pode deixar de discutir, e é o que nós vamos fazer no próximo bloco, é a falha terrível de um centro de treinamentos. Não se pode acontecer o que aconteceu. E você vai saber já já o porquê estamos falando isso aqui. Mas antes eu quero a sua opinião. E aí, você acha que isso resolve? Você acha que o torcedor tem razão? Você acha que os jogadores podem sentir insegurança? E você acha que Ricardo Sapinto pode usar, como disse o Bismarck, isso de desculpa para pedir o boné e voltar para Portugal? Deixa aqui embaixo a sua opinião. A torcida Ira lançou uma nota oficial em seu Facebook. E você vai conferir aí. O tom é de uma visita surpresa. E olha, dependendo do que vier de resultado, será que outras visitas surpresas podem acontecer? Vamos então à nota oficial da torcida que hoje esteve visitando de forma surpreendente os jogadores do Vasco. Apoiamos, avisamos e cobramos. Vocês não nos deram ouvidos e fugiram do maior patrimônio que somos nós, a torcida. Hoje fizemos uma visita surpresa no CT. Galinha de casa não se corre atrás. A diretoria da torcida organizada Ira Jovem Vasco vem, por meio desta, mostrar total comprometimento com a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama e externa todo o seu descontentamento com a atual fase vivida e com o péssimo rendimento e comprometimento de jogadores e comissão técnica com a instituição. Não aceitaremos outro resultado do que a vitória contra o Fluminense. Exigimos uma recuperação imediata no campeonato e não aceitaremos mais essa zona. A ira da torcida se dá pela disposição dos seus componentes. Pelo Vasco, para o Vasco e com o Vasco. A direção do Vasco também se manifestou através de nota oficial. Houve uma grita, uma reclamação. Inadmissível, assim foi chamada a presença desses torcedores no CT do Almirante. Vamos então à nota oficial do Vasco da Gama. Nota oficial. Quinta-feira, 10 de dezembro de 2020. Nessa quinta-feira, 10 de dezembro, integrantes de uma torcida organizada invadiram o CT do Almirante durante o treinamento do time profissional. O Clube de Regatas Vasco da Gama compreende a insatisfação de seus torcedores e entende que os resultados em campo estão aquém do esperado, mas é absolutamente injustificável que jogadores e comissão técnica sejam ameaçados e intimidados em seu local de trabalho. O futebol brasileiro já deu inequívocas provas de que esse tipo de ação, além de ilegal, não surte qualquer efeito prático positivo.
Providências já foram tomadas para que episódios como dessa quinta-feira não voltem a se repetir. O Vasco reafirma que atletas, comissão técnica e diretoria estão comprometidos e empenhados em reverter a situação do Campeonato Brasileiro. Olha, passou o dia inteiro, pelo menos pela minha cabeça e de muitas pessoas, a ideia de que como esses torcedores entraram tão facilmente. Veja o vídeo do acesso deles ao CT do Almirante. Mexe a mão aí no buraco aí, mexe a mão aí. É isso? Calma aí. Aí não prejudica. De boa. Pô, deixa eu entrar aí, rapaz. Você está vendo agora uma foto, a foto da porta. Esse lado mais pretinho, do lado esquerdo, uma caixinha, ali é uma portinhola que, se ela fica destravada, entra-se fácil por fora. É complicado. O CT do Vasco está numa região que não é pacificada, também suscetível à invasão de assaltantes, de pessoas que não têm uma boa índole, enfim, deveria-se ter uma segurança plena. Mas será que a segurança ficou de olho mesmo? Será? Para muita gente, talvez possa até ter sido facilitado, porque a entrada foi muito tranquila. Para outros, não. Houve um problema sério em relação à segurança. E aí eu fui correr atrás, fui buscar. Só que hoje, mais uma vez, eu constatei algo. O patrimônio do Vasco da Gama, não há ninguém respondendo por ele. André Afonso, que era VP de patrimônio do Vasco, ainda o é, está licenciado, não aparece mais no clube. Paulo Alves, que era diretor de patrimônio, que cuidava também do CT, foi demitido. E eu procurei hoje o Márcio, engenheiro responsável, que por muitas vezes falou aqui do CT na época da construção, e recebi a informação que ele foi demitido na última sexta-feira, por conta de contenção de despesas. Não há mais obra no CT, não haveria mais ninguém necessário para tomar conta. Pois bem, será que não? Tá aí a situação. Quem cuida hoje da questão do CT é o departamento de futebol. Está na mão de um supervisor, de um gerente, até do diretor executivo, a chave do centro de treinamentos. Olha, isso é inadmissível, é inacreditável. E posso dizer que isso traz consequências, porque muitos jogadores estão inseguros. E hoje, inclusive, recebi a informação que até alguns jogadores foram com seguranças particulares, talvez já pressentindo algum tipo de discórdia, algum tipo de problema que acabou acontecendo. Será que o Vasco precisa passar por isso? Será que essa gestão não pode tomar uma atitude mais firme, dar segurança aos seus jogadores? Numa quinta-feira, faltando poucos dias para um jogo importante contra o Fluminense acontecer isso hoje, ninguém aqui está discutindo a posição do torcedor, mas sim o acesso. Traz insegurança, e eu posso garantir, para os atletas também trouxe uma enorme insegurança, porque, volto a dizer, quem entra do jeito que a torcida entrou, do jeito que essa torcida entrou, pode ter certeza, não foi tão difícil assim como se poderia. Porque se eu chegar lá, ou você, a gente não vai meter a mão na portinhola e entrar fácil. Por isso que a gente está aqui cobrando a direção do Vasco, que hoje não tem patrimônio, é inacreditável, não há uma pessoa do patrimônio para determinar acesso e cuidar de tudo aquilo que é do Vasco. É tudo patrimônio do Vasco, gente. O CT é patrimônio do Vasco, o calabouço é patrimônio do Vasco, a sede náutica da Lagoa é patrimônio do Vasco. E aí? Quem cuida dessas sedes? Quem cuida disso? A direção precisa sim esclarecer e precisa tomar uma postura direta em relação a isso, porque trouxe, volto a dizer, insegurança demais a todos aqueles que fazem hoje. Podem até reclamar, não estão fazendo bem, mas são trabalhadores e que precisam ser respeitados. Você já baixou o novo aplicativo da OneFootball? Não? Não sabe o que está perdendo. Na descrição desse vídeo você tem um link. Você clica e baixa gratuitamente. Informações, notícias. Você pode personalizar o aplicativo da OneFootball fácil. Só colocar lá Vasco da Gama e você vai receber toda hora a notícia. O aplicativo da OneFootball, ele tem também transmissão ao vivo da Liga 1 da França e também da Bundesliga, campeonato alemão. 2 campeonataços da Europa para que você possa curtir 0800. OneFootball, parceiro do canal Atenção Vascaínos. E apesar dos pesares de tudo que aconteceu, teve treino hoje, gente. Sim, teve treino.
E um aspecto que eu senti também nessa conversa com atletas e pessoas de comissão técnica, que pode pesar para uma melhor atuação, além de tudo que a gente colocou no Avenil de ontem, estamos trazendo aqui desde a última terça-feira, da cobrança, da reunião que aconteceu, da lavação de roupa suja, da cobrança aos jogadores que postaram vídeos chamando para eventos de final do ano, e depois de tudo que aconteceu hoje, a semana cheia tem sido fundamental por um aspecto, o aspecto descanso. Você, torcedor, pode estar até reclamando, poxa, Flávio, mas descanso? Esses caras têm que treinar muito. Gente, na concepção de quem trabalha hoje dentro do Vasco, realmente o descanso, a recuperação precisa ser prioridade. Trabalhar uma vez por dia é o suficiente durante uma semana para dar condicionamento. A gente vai cobrar no domingo. Mas a maratona tem sido muito grande. O Vasco não tem um elenco muito farto, por isso não dá para ficar girando. Muitos jogadores fora, como por exemplo o Germancano, ficou 10 dias com a Covid. Se não, vejamos, o Vasco jogou com o São Paulo um jogo desgastante. Depois fez um jogo razoável contra o Defensa e Justiça jogando na Argentina. Depois vem, mesmo de voo fretado, e chega no dia seguinte, quase 12 horas depois da partida, para se preparar para segunda-feira enfrentar o Ceará. Toma uma piaba, psicologicamente fica muito abalado, mas tem quinta-feira uma decisão contra o mesmo Defensa e Justiça, aonde joga em cima, perde muitos gols e perde a partida num momento fortuito, numa falha de todo o sistema defensivo. O psicológico abala de novo. Mas aí você tem sexta-feira para se recuperar, sábado viaja para Porto Alegre para enfrentar o Grêmio Porto-Alegrense. Atropelo total. Uma semana cheia dá condição do técnico Ricardo Sapinto e da comissão técnica em geral de poder recuperar os atletas. E depois de muito tempo, o Vasco tem a semana cheia e o elenco quase toda à disposição do treinador Cruz Maltino. Por isso, ainda não está definida qual equipe vai a campo. Ele está fazendo vários testes. Quase certo, o que eu pude apurar hoje é realmente a mudança do esquema. Parece que o 3-5-2 vai para o saco. Talvez Ricardo Sapinto vá colocar em prática um esquema que ele usava muito na Europa, o 4-2-3-1, que é uma possibilidade. Uma linha de 4 atrás, sendo que no gol Fernando Miguel é confirmado. Na lateral direita, Léo Matos também é praticamente certo. Na esquerda, dúvida, Henrique ou Neto Borges. 4 zagueiros brigando aí por posição. Você tem Jadson, que está recuperado, o Erley, que fez boas partidas quando jogou, Marcelo Alves e Leandro Castan. No meio, os dois volantes podem ser Andrei e Léo Gil, ou então Andrei e o próprio Marco Júnior. Se for assim, Léo Gil jogaria na linha de 3 um pouco mais avançado, com Benítez pela direita, Thales Magno pela esquerda e Germancano centralizado. É o time do Vasco que está sendo desenhado para enfrentar um Fluminense que, olha, vem tranquilaço, tranquilaço, vem na boa, vem fazendo um bom campeonato e, apesar da mudança de treinador, tem confiança que pode conseguir mais uma vitória. Quem traz informações do Fluminense, o nosso adversário, no próximo domingo em São Januário, é o querido Gerson Júnior, da Super Rádio Brasil aqui do Rio de Janeiro. Fale aí, Gerson. Alô, amigos, aqui quem fala é o Gerson Júnior, setorista do Fluminense pela Super Rádio Brasil. No próximo domingo, às 8h30 da noite em São Januário, haverá um clássico pelo Campeonato Brasileiro, Vasco da Gama e Fluminense. Com relação ao Fluminense, o técnico Marcão, novo treinador, assumiu no lugar do Odair Helma, que aceitou uma proposta de um time dos Emirados Árabes. Praticamente confirmou a volta do zagueiro Nino para esse confronto. A dúvida é com relação ao meio-campo Martinelli. O jogador sofreu uma lesão muscular, está sendo reavaliado diariamente pelo departamento médico tricolor e somente no final de semana que teremos a posição oficial se o Martinelli terá ou não condições de participar da partida. Fica a expectativa também para que o atacante Fred inicie o jogo. Coisa que eu não acredito. Eu acredito que o Fred vai entrar no decorrer da partida, já que ele não joga há muito tempo. O Fred vem de uma lesão no tornozelo e certamente entrará no segundo tempo. Ou seja, o Fred não deve iniciar o clássico diante do Vasco da Gama, domingo, às 8h30 da noite em São Januário, com a arbitragem do paranaense da FIFA, Rodolfo Tosques. Um abraço a todos. E para concluir esse bloco, voltando a falar da questão dos contratos. Olha, Ribamar dificilmente vai ter o seu contrato renovado ou a tentativa de prorrogação. A situação de Marcelo Alves e de Igor Catatal anda, como a gente disse ontem, mas anda a passos de tartaruga, de cágado. O negócio está bem lento. Os jogadores estão esperando numa ansiedade danada. Imagina, você sabendo que até 31 de dezembro você pode jogar, se você não ficar, você não disputa as 11 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. E Martim Benítez, a situação muito, muito difícil. As conversas
peças não evoluem, o Independente botando pressão, os agentes do jogador também botando pressão, o Vasco acreditando que é blefe, como nós dissemos ontem. A situação de Benítez é também muito difícil, o que é uma pena. A permanência do Ben 10 a cada dia fica mais complicada. Você sabe o que é a aposta dobrada da 1xBet? Não? Vá aqui embaixo, no primeiro comentário tem um link da 1xBet. Você entra, faz o seu cadastro, faz um pequeno depósito e usa a palavra promocional Vascaínos. Se você, por exemplo, depositar R$30, você vai começar jogando com R$60. É a aposta dobrada. Use a aposta dobrada na primeira aposta para que você possa ganhar dinheiro e se divertir. Os jogos do Campeonato Brasileiro estão aí. Apostas em todos os jogos, em todas as tabelas de campeonatos pelo mundo inteiro. Mas aposte no Campeonato Brasileiro. Você, afinal, tá por aqui, tá conhecendo os times. É sempre bom ficar ligado. 1xBet, parceiro do canal Atenção Vascaínos. E pra gente encerrar esse AVNews de hoje, algumas informações. Nesse momento, estamos gravando o vídeo, o Vasco está jogando pela semifinal da Copa do Brasil Sub-20 contra o Atlético Mineiro. Obviamente esse vídeo está no ar, não sabemos como foi, mas amanhã no Bom Dia Gigante você vai ter todos os detalhes com o Emerson Rocha. Tomara que o Vasco consiga uma boa vitória em Belo Horizonte. Eu hoje conversei com o Eduardo Sá, que é o diretor do plano de sócios do Vasco da Gama, e mais uma vez perguntei, vai ter alguma promoção, vai ter alguma situação envolvendo renovação do plano de sócios? Mais de 70 mil pessoas querendo fazer a renovação ou não? E me disse o Eduardo Sá, estamos formatando, nada mirabolante, mas vamos lançar em breve alguma coisa em relação à questão da mudança de planos, daqueles que querem renovar os seus planos de sócio. Isso é muito importante, que o Vasco se organize, que a gestão Alexandre Campelo, no final, possa, mais uma vez, tentar ajudar o torcedor. Porque, olha, a questão do Black Friday do ano passado foi um sucesso. Agora, em maio, foi um sucesso. O torcedor do Vasco quer só isso de ajuda. Ajude o torcedor do Vasco um pouquinho, que vocês vão ter, sim, um bom retorno. E eu falei hoje também com Fábio Monterrosso, que é o gerente de marketing do Vasco da Gama, o competente Fábio Monterrosso, que me disse o seguinte, a questão envolvendo as renovações de patrocínio. 2 patrocínios estão por renovar. A Avan e a NetBet são as únicas que vencem no final do ano. As conversas, me disse o Fábio, estão muito boas, bem adiantadas, as situações podem acontecer e há uma tendência, assim, que tanto a Avan como a NetBet possam prosseguir no Vasco por mais uma temporada. Até perguntei, de repente, um reajuste, e ele me falou, olha, essa condição da pandemia está trazendo ainda muita empresa travada, sem ainda a segurança de investir muito para o ano que vem. Mas, de repente, a coisa melhorando, 2021 com a vacina, com as pessoas imunizadas, pode ser que a confiança volte. Mas só a renovação já é muito importante. Agora, a hora do abraço. Em nome da CG Segurança Eletrônica, segurança não tem limite, nosso Cristiano fazendo tudo para que você possa ter a sua segurança reforçada na sua casa. Os telefones estão aqui, você tem o site, veja lá todas as promoções, os preços, todos os produtos, e aí você tem um e-mail, manda uma proposta ou pede uma solicitação de proposta e você vai receber o atendimento de primeira do querido Cristiano. Quero mandar um grande abraço ao Alisson, de Duque de Caxias, que mandou uma mensagem hoje carinhosa, ontem também, a gente está conversando aí. Grande Alisson, um grande abraço para você. E o nosso Vinícius, que hoje pegou a sua camisa, mais um da promoção da 1xBet. Agora faltando o Saulo e o pessoal lá de Petrópolis, já todos vão receber pelo correio. É isso, gente. Amanhã de manhã tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha. Eu volto à noite com o AVNews, o último AVNews da semana, antes do jogo de domingo, 8h30 da noite, entre Vasco da Gama e Fluminense em São Januário. Curta as nossas redes sociais, tem muita movimentação lá. A Mari Barata tá agitando, tanto no Instagram, como no Facebook, como no Twitter. A gente está tendo muita chamada e também dê uma olhada, dê uma escutada no nosso podcast, tanto no Spotify como nos demais agregadores. Vale a pena, o papo tem sido muito legal. Grande abraço a todos vocês, uma ótima noite, um ótimo final de quinta-feira. Tchau, turma. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca!